Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato. Plano diabólico. Vamos ao relato. Vou contar minha história para vocês. Minha vida com minha esposa e minhas filhas nunca foi fácil, mas apesar de tudo, estávamos juntos. Mas a ambição de ter uma vida melhor fez com que tudo acabasse em tragédia. Perguntei à minha filha mais nova se ela sentia falta da mãe. Ela me respondeu com uma cara de surpresa. Por que eu sentiria falta dela, se eu a vejo todos os dias ao seu lado? Essa resposta gelou meu sangue. Senti sua presença, porém pensei que fosse fruto da minha imaginação. Só quando ouvi as palavras de minha filha é que tive certeza de que o espírito de minha esposa estava me perseguindo, talvez para se vingar de mim, por ter sido quem tirou sua vida. Tudo começou há alguns anos. Vivíamos de forma humilde, porém éramos muito felizes. Fazíamos um esforço todos os dias para juntar real por real, para podermos ter a nossa própria casa, pois a nossa casa era composta por duas divisões bastante precárias. Era o único local que podíamos ter com o meu salário e o trabalho de costura que a minha mulher fazia, para poder economizar para o nosso sonho. Martina era uma mulher feliz, cheia de vida e amor, tanto para mim quanto para nossas duas filhas. Nunca imaginei que a vida dela acabaria em minhas mãos. Mesmo sem recursos, nossos sonhos nos mantiveram motivados a sair daquele lugar horrível, onde os problemas e o crime nos cercavam. O tempo passou e me senti inútil. Economizei cada real para nossa casa, mas isso não foi o suficiente. A frustração me dominou. Eu sabia que não ganharia tanto dinheiro em menos de 5 anos. Vi minhas filhas crescendo em um ambiente ruim, e isso me deixou ainda mais desesperado. Não queria que elas fossem contaminadas com más práticas que presenciávamos todos os dias. Uma tarde, quando estava saindo do trabalho, fui buscar o pão. Naquele momento, notei um velho que, com as mãos trêmulas, tentava pagar sua compra, enquanto um jovem que estava na fila o repreendia por sua falta de jeito. O velho respondeu, provocando a raiva desse cara, que não hesitou em expulsá-lo do lugar. Eu não poderia ficar indiferente àquela situação. Então, fui atrás dele e dei alguns golpes no cara que agrediu o homem, e ele saiu correndo com sua carteira. Então ajudei aquele velho e, com o pouco dinheiro que tinha, paguei o pão que ele precisava e levei-o para sua casa. Ele ficou muito grato, então foi muito gentil e me contou algo sobre sua vida no caminho. Ele era um homem solitário. Havia ficado viúvo há alguns anos e depois havia perdido o único filho em um acidente. Sua história me emocionou muito, ainda mais quando cheguei em sua casa, que apesar de ser linda, parecia bastante deteriorada e suja. Naquele lugar se respirava solidão. Para falar a verdade, me senti um pouco mal por deixá-lo sozinho, então sugeri fazer um lanche com ele. Fui até a cozinha e fiz um chá com pão para ele, enquanto ele dizia que a casa dele precisava de alguns reparos. Então me ofereci para ajudá-lo. Não sei porquê, mas aquele velho me inspirou uma certa emoção. Talvez tenha sido porque me lembrou meu pai, que faleceu longe de mim, algo que sempre me fez sentir culpado por não ter tido dinheiro para estar ao seu lado nos últimos momentos. O velho aceitou minha ajuda, mas me disse que não faria isso de graça, pois tinha dinheiro suficiente para me pagar pelo meu trabalho. Isso me animou ainda mais, pois eu poderia usar um dinheiro extra. E então, selamos um negócio. Todo final de semana, eu ia na casa dele consertar. Em pouco tempo, a casa ficou linda, ainda mais com a ajuda da Martina, que me acompanhou com minhas filhas. Ela se encarregou de limpar aquele lugar, enquanto eu consertava o resto. Em pouco tempo, nos apegamos àquele velho, e ele a nós. Ou, pelo menos, foi o que eu pensei. A ideia de ficar com aquela casa não teria passado pela minha cabeça, mas Martina, que era mais astuta, propôs a ideia de fazer uma oferta ao velho para comprar sua propriedade.
Eu sabia que o dinheiro que tínhamos não era o bastante, mas quando nos demos conta que aquele homem, sendo um tanto senil, vivia no passado e que para ele o valor do dinheiro não era o mesmo que para nós. Um tanto nervoso, conversei com Ernesto, o velho, a quem propus comprar seu imóvel, deixando-lhe claro que não ocuparíamos sua casa até que ele partisse desse mundo, pois sabia que ele gostava de sua solidão. Também porque ele não tinha família nem herdeiros e não perderia nada. Ernesto me olhou pensativo e, depois de um grande silêncio, suspirou e me disse: "Posso confiar em você? Você não vai me tirar da minha casa até eu falecer?" "Claro, é uma promessa." "Tudo bem, aceito o acordo. Gosto da ideia de que a minha casa, onde passei os melhores anos da minha vida, esteja em boas mãos. Espero que você seja tão feliz quanto eu fui com a minha família." Fizemos os procedimentos de compra, esperando, e digo isso com vergonha, que o homem não tivesse muito tempo de vida. Porém, o tempo passava e parecia que ele se sentia cada vez mais jovem. Com o passar dos meses, Martina me pressionou para mudar para aquela casa e expulsar o velho de sua casa. Mas eu tinha dado minha palavra. Então, eu iria cumpri-la e não mudaríamos até que aquele homem falecesse. Assim, passamos um ano inteiro esperando o momento de seu falecimento, que não chegou. Martina me disse desesperadamente que aquele homem havia me enganado, que talvez não tivesse a idade que me havia dito e que ainda viveria muitos anos. Essa discussão aconteceu num final de semana, quando estávamos na casa do Ernesto. Não quis continuar ouvindo e fui arrumar a horta. Martina deixou o lanche para ele e foi para casa com as meninas. Fiquei mais algumas horas. Então me despedi de Ernesto e fui para casa, pensando que Martina ainda estaria chateada comigo. Quando cheguei, para minha surpresa, ela estava calma. Pediu desculpas pelo mau momento que me fez passar e foi assim que nos reconciliamos. No fim de semana seguinte, fui sozinho à casa de Ernesto e levei uma surpresa. Ele havia falecido. Por um lado, fiquei feliz por finalmente poder morar em sua casa, mas por outro lado, fiquei triste pelo seu infeliz falecimento, que o encontrou em total solidão. Chamei uma ambulância e eles o levaram embora. Disseram-me que ele havia falecido há vários dias, o que foi muito lamentável. Fomos ao funeral dele e depois fomos morar na casa dele. Martina e as meninas ficaram felizes. Mudaram muitas coisas, deixando-a irreconhecível. Jogaram fora a maior parte dos pertences de Ernesto, o que me causou muita tristeza, vendo como todas as suas fotografias e lembranças estavam indo para o lixo. Mas depois pensei que deveria esquecer e agradecer a minha sorte por ter alcançado o meu sonho, mesmo que não tenha sido do jeito que eu esperava. Por um tempo, tudo ia bem, mas depois algo mudou em Martina. Ela deixou de ser a mulher de olhos doces que havia conquistado o meu coração. Ela se tornou uma mulher dura e cruel, não só comigo, mas também com nossas filhas. Alice, com 7 anos, era o alvo de sua violência e me dizia que as marcas na sua pele foram feitas enquanto ela brincava. No começo, eu acreditei nela, pois não imaginava que a própria mãe seria capaz disso, maltratando-a dessa maneira. Mas, com o passar do tempo, ela me confessou em meio às lágrimas dos maus tratos que sofria nas mãos de Martina. Ao ouvir sua história, em que ela descrevia os castigos cruéis que consistiam em socos, chutes e queimaduras de cigarro, não consegui conter a raiva e fui pedir explicações à minha esposa. Ela, ao me ver furioso, longe de demonstrar arrependimento, ela me repreendeu, dizendo que estava entediada com sua família e que queria nos ver todos no caixão, que queria morar sozinha na casa. Suas palavras violentas foram de partir o coração para mim. Eu estava atordoado, sem saber o que lhe responder. Os seus olhos não eram os habituais, estavam selvagens, com uma raiva quase demoníaca. Devo confessar que, longe de sentir raiva, o que senti foi um medo intenso. Afastei-me de sua presença e naquela noite fui dormir no quarto de minhas filhas. Acordei de madrugada.
quando ouvi a porta se abrir. Pensei que fosse Martina arrependida de seus atos. Ainda estava chateado e, por causa disso, fingi estar dormindo. Mas imediatamente percebi que Martina não estava indo por mim, mas por Alice. Vi através de sua sombra que ela carregava algo nas mãos. Naquele momento me virei e vi como ela levantava uma faca para tirar a vida de nossa filha. Levantei-me imediatamente e, pegando-a pelas mãos, tirei-a do quarto, fechando a porta para que as meninas não percebessem o que estava acontecendo. Martina estava totalmente desorientada. Não era ela. Seu rosto era demoníaco e sua força era enorme. Ela me empurrou no chão, tentando voltar para o quarto de nossas filhas. Fui atrás dela para impedi-la, mas naquela luta eu não medi minha força e, empurrando-a, joguei-a da escada. Ela caiu com tanta força que sua cabeça estourou no chão de cerâmica. Não acreditei no que tinha feito. Corri para ajudá-la, tentando salvá-la, mas já era tarde. Martina havia falecido, e por minha causa. Ao lado do seu corpo inerte, chorei pelo ocorrido, lembrando dos momentos em que fomos felizes com tão pouco. Não entendi em que momento tudo mudou entre nós. Se eu sempre a amei e ela também me amou, eu não duvidei disso. Pensei nos merecidos anos que passaria na prisão, deixando minhas filhas sozinhas, imaginando todos os perigos a que estariam expostas na minha ausência, e decidi que não poderia deixá-las sozinhas. Então, sem perder mais tempo, com muita dor, enterrei Martina no jardim. Na manhã seguinte, contei às meninas que a mãe delas havia saído de casa. Alice olhou para mim sem responder nada. O quanto Karen, minha filha de 4 anos, parecia não entender nada. A partir desse momento, minha vida se tornou um pesadelo constante. A culpa e a dor não me deixavam dormir. Sentia todas as noites a presença de Martina. Tentava não dormir, mas o cansaço do meu trabalho não me permitia. Ficava acordado a noite toda, tendo pequenos lapsos de pesadelos. Eu parecia um zumbi e minhas filhas pareciam não se afetar com a ausência da mãe. Foi por isso que perguntei a Karen se ela não sentia falta dela. Como mencionei, a resposta dela fez meu sangue gelar. Pensei que vê-la era apenas produto da minha culpa e da minha imaginação. Porém, ter a resposta da minha filha me deu a certeza de que era ela quem me atormentava todas as noites. Continuei a conversa com minha filha e perguntei se a mãe dela estava conversando com ela ou se ela estava apenas vendo ela. Mamãe me disse que sente muita falta da gente e que em breve me levará com ela. Como ela vai levar você? Ela disse que fez algo muito ruim e que deve pagar, mas que em breve estarei com ela, quando ela der um jeito de me levar. As palavras da minha filha me causaram medo e incerteza. Eu não sabia o que responder a ela, então apenas disse para ela ignorá-la e não falar mais com ela. Ao que ela disse que sim com a cabeça. Fiquei desesperado ao pensar na ideia de perder uma de minhas filhas. Tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Então resolvi enfrentar o fantasma de Martina naquela noite, quando ela certamente apareceria, como sempre acontecia, onde eu a via odiando-me. Naquela noite eu estava nervoso esperando a chegada dela. Havia demorado mais do que das vezes anteriores, mas quando quase perdi a esperança de vê-la, meu quarto ficou mais frio. A porta do meu quarto se abriu e as cortinas tremularam, sem que houvesse corrente de ar. Eu sabia que tinha chegado. Agucei o olhar e na escuridão pude ver a silhueta dela, mas fiquei muito surpreso ao ver que dessa vez ela não estava sozinha. O medo e o frio perfuraram meus ossos e congelaram meu sangue, enquanto uma corrente paralisante descia pelas minhas costas até chegar à nuca. Tentei articular algumas palavras, mas elas ficaram presas na minha garganta. Na porta do meu quarto estava minha falecida esposa, e atrás dela estava Ernesto. Reconheci instantaneamente o olhar diabólico dos últimos dias de Martina, no olhar daquele velho. Era um olhar furioso, cheio de raiva e ódio, enquanto minha esposa tinha um olhar de intensa tristeza e cansaço.
Tentei falar novamente, mas antes de dizer uma palavra, Ernesto dirigiu-se a mim. Você falhou comigo, Vitor. Eu confiei em você. Vocês tomaram minha casa e a minha vida. E agora terão que pagar por isso. Não vou descansar até levar a todos comigo. Já levei Martina, que usou Alice para planejar minha morte. Sua filha foi sua cúmplice, me dando o chá envenenado que sua esposa preparou. Minha vingança já está em andamento. Eu já fiz você tirar a vida de sua esposa, embora não fossem meus planos originais, já que você tiraria sua vida somente depois que ela eliminasse Alice. Mas é só uma questão de tempo, até que acabe com a vida de todos vocês, para que me façam companhia no inferno. Suas almas ficarão presas para sempre nesta casa, aquela que vocês tanto desejaram. Fiquei horrorizado com a informação de Ernesto, mas ainda mais com a imagem de minha esposa sendo manipulada por esse ser. Ela parecia torturada, com dor, atormentada, sendo escrava daquele homem com sede de vingança. Eu sabia que talvez ela merecesse pelo que ela tinha feito, mas eu não podia deixar ela continuar assim. Eu tinha que ajudá-la. Levantei-me da cama para encarar Ernesto, mas ele, levando minha esposa, desapareceram diante dos meus olhos, enquanto Alice, com um olhar perdido, entrou por aquela porta onde, segundo antes, estavam aquelas almas. Pai, tive um pesadelo. Alice me falou um pouco sonolenta. Vem cá, pequenino, você estará segura comigo. Respondi nervoso enquanto a pegava nos braços. Naquele momento, ela me apunhalou com uma faca que ela tinha escondida nas costas. Felizmente, foi apenas um corte superficial, mas o olhar de Alice fez meu sangue gelar. Foi o olhar de Ernesto que, ao ver minha expressão de terror, sorriu maliciosamente. Foi horrível ver a expressão de Ernesto no rosto de minha filha. Corri atrás da minha Bíblia. Fiz uma oração enquanto ela ria alto, zombando de mim, até o momento em que ela caiu inconsciente no chão. Aproximei-me dela e a acordei. Ela olhou para mim, como sempre, ignorando o que havia acontecido há alguns minutos. Surpresa, ela viu meu ferimento e me perguntou preocupada o que havia acontecido, mas eu lhe disse que eu havia me cortado sem querer e que ela não deveria se preocupar. Levei-a para o quarto, coloquei-a na cama e fechei a porta. Fui até a cozinha e peguei o telefone para ligar para um padre. Mas antes de discar, Karen apareceu na cozinha um pouco adormecida. O que houve, filha? Você não consegue dormir? Quer um copo d'água? Ela, polindo os olhos, em sinal de ainda estar com sono, me disse: Pai, a mãe me mandou te dar um recado. Eu sei que você me disse para ignorá-la, mas ela insistiu muito para que eu te contasse que ela não quer nos fazer mal, mas um velho feio a força e a usa, porque ela não está em um lugar sagrado. Você tem que tirá-la de onde ela está. Não sei o que isso significa, mas ela me disse para te contar. Não se preocupe, querida, eu entendo. Agora vá dormir, que o papai vai resolver tudo. Eu já tinha a resposta que precisava. Martina era o instrumento daquele velho, porque ela não estava no cemitério. Estava claro o que eu tinha que fazer. Tomando a coragem que me faltava, cavei o local onde eu havia enterrado. Tive um misto de sensações, medo, tristeza e nervosismo. Tentei manter a cabeça fria, mas quando vi seu corpo em decomposição, não pude evitar. Senti muita dor, abracei-a com força e pedi desculpas por não ter conseguido dar-lhe uma vida boa como ela queria, pressionando-a a tomar medidas extremas para realizar o nosso sonho de sair do chiqueiro em que vivíamos. Depois de um tempo, enxuguei as lágrimas e a enrolei em um lençol para colocá-la no carro. Fui ao cemitério e, protegido pela escuridão da noite, consegui entrar sem ser visto pelo zelador. Cheguei ao túmulo do meu pai e cavei para colocar ao lado dele o corpo da pessoa que havia sido a minha esposa. Depois de deixar tudo pronto, sentei ao lado do túmulo e pedi para meu pai cuidar de Martina. Apesar de tudo, eu ainda a amava. Naquele momento, uma mão pousou em meu ombro ainda ferido. Era minha esposa, que já estava livre de Ernesto. Ela passou a mão no meu rosto e me falou: Me desculpe por não saber esperar.
e por fazê-los viver um pesadelo horrível. Não guardo rancor de você por tirar minha vida. Sei que foi um acidente. Sei que você nunca teria me machucado intencionalmente, já que foi a forma de salvar nossa filha. Agora, finalmente, vou descansar, sabendo que você é um bom pai, que é capaz de enfrentar qualquer coisa para defender nossas filhas. Apesar de suas palavras e de seu perdão, nunca deixarei ir a culpa por tê-la perdido. Me dói saber que minhas filhas crescerão sem a mãe, embora farei todo o possível para fazê-las felizes e protegê-las, pois isso foi uma promessa que fiz a Martina. É a única maneira que tenho de te dar a felicidade que talvez na vida não soube te oferecer. Depois daquela noite, Karen não me deu mais mensagens de Martina, mas sei que ela ainda pode vê-la em seus sonhos. Pelo que ela me conta, está em um lugar lindo e cheio de luz. Ela não fala mais em levá-la com ela. De minha parte, decidi não morar mais na casa de Ernesto, não porque sua presença continuasse a nos atormentar, mas porque não queria mais aquelas lembranças. Vendi o imóvel e fomos morar em uma casa menor. Agora vivemos em paz e minhas filhas estão em paz, ainda mais sabendo que Alice ignora ter feito parte do plano de Martina, pois não sabia que o chá que ela deu para Ernesto estava envenenado. Eu prefiro assim, já que o ato que ela cometeu não foi intencional, foi motivado pela ambição de Martina. Cada plano em nossas vidas tem seu momento. Não precisamos nos desesperar para conseguir tudo de imediato. Se Marina soubesse esperar com paciência, nada daquilo teria acontecido. E talvez eu ainda estivesse com minha esposa e minhas filhas cumprindo o nosso sonho. Agora aprendi que as coisas boas só vêm para quem sabe esperar. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.